E hoje eu quero falar com você sobre Umbanda, mas assim, eu quero falar sobre as mudanças da Umbanda. Porque, como dirigente espiritual, muitas vezes eu escuto as pessoas falando assim: nossa, como a Umbanda mudou. Às vezes eu vejo na internet também as pessoas comentando, a Umbanda está mudada, hein? Hoje não é mais como era, como as coisas mudaram. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu quero falar sobre mudanças que a Umbanda vem sofrendo ao longo de cento e poucos anos, desde que ela foi oficializada lá pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Mas para a gente falar de mudança, a gente tem que compreender que tipo de mudança tem acontecido na Umbanda? O que é que tem saltado aos nossos olhos? Para a gente compreender as mudanças, dois aspectos a gente tem que considerar. O primeiro deles é que, às vezes, aquilo que a gente considera como mudança não é realmente uma mudança dentro da religião. É só uma variação de rito, uma variação de alguma coisa dentro dos terreiros, de um terreiro para o outro. A gente às vezes está acostumado a frequentar um tipo de terreiro e a gente coloca na cabeça que só aquela forma de praticar a Umbanda, de praticar a religião é correta. E aí, quando a gente tem contato com uma outra forma, a gente fala assim: nossa, mudou. Não é que tenha mudado. Os terreiros são diferentes. Existem várias formas de se praticar a Umbanda. Existe uma forma que é mais ligada às tradições africanas, existe uma forma que é mais ligada às tradições orientalistas, outra forma que é mais ligada às tradições espíritas, outras mais ligadas às tradições indígenas. Então, existem várias formas de se praticar a Umbanda, todas elas são Umbanda, e não quer dizer que quando você sai de um e vai ao outro e que vê as mudanças, vê as diferenças, que isso seja realmente mudança. Não é que a Umbanda, nesse caso, tenha mudado, e sim são formas diferentes de se praticar a Umbanda. A gente estava acostumado a frequentar um tipo de terreiro, de repente vê um outro e acha que aquilo é uma mudança. E às vezes não é, são só formas diferentes de se praticar. Aí você pode perguntar assim: ah, mas e os erros? Eu vejo tanta coisa errada. Será que o que a gente coloca como erro é realmente erro ou é somente diferença do que era praticado no outro terreiro que a gente frequentava? Será que não é isso que eu estou falando? Pode não ser erro. E se for erro, o erro é da religião ou o erro é humano? A gente tem que lembrar, minha gente, que a religião ela é formada pela espiritualidade, a Umbanda foi arquitetada pelo astral superior, mas ela é conduzida por nós. E nós somos humanos, nós somos passíveis de falhas, sim. É por isso que a gente está encarnado. Se a gente não errasse, a gente não precisava nem estar encarnado mais, né? A gente já era perfeito. Então, se há realmente erro, eu não estou falando simplesmente de coisas diferentes de terreiro para terreiro, mas se há realmente erro, não é a Umbanda que mudou nesse sentido. São as pessoas que estão conduzindo ali e que, por ignorância, erram. Isso é normal, isso é esperado. Então, o primeiro aspecto que a gente tem que pensar quando a gente fala em mudança é esse. É mudança realmente o que a gente está vendo ou é uma diferença de práticas de terreiros? E o segundo aspecto? O segundo aspecto, aí sim, vamos analisar como que a Umbanda tem caminhado desde que ela foi oficializada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas lá em 1908. Vamos observar esse caminho para a gente analisar se realmente houve mudança no caminho da Umbanda. Uma vez me perguntaram assim: olha, a partir de quando Exu começou a ser incorporado na Umbanda, né? E eu respondi para quem me perguntou o seguinte: olha, eu não sei uma data precisa. O que eu sei é que lá no começo da Umbanda não se trabalhava com Exu. Pelo menos não naquela Umbanda formalizada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. A gente tem relatos também que na Tenda Mirim, pelo menos lá no início, também não se trabalhava com Exu. Então eu não sei a partir de quando que Exu começou na Umbanda, quando que as pessoas começaram a receber Exu na Umbanda. Mas daí já vem a nossa primeira constatação. Se no princípio, lá no comecinho, não tinha Exu e depois passou a ter Exu, então teve uma mudança. Isso é uma mudança. Isso não é diferença de terreiro para terreiro. Isso é uma mudança. E de lá para cá, tem havido outras mudanças também? Muitas. Vamos começar a conversar. Em primeiro lugar, eu queria dizer que muitas coisas que a gente chama de mudança, na verdade, não é mudança propriamente dita, assim, analisando o desenvolvimento, né, o progresso, o caminho que a Umbanda tem percorrido. Às vezes não é mudança, às vezes é algo decorrente desse próprio crescimento,
desse próprio desenvolvimento, desse próprio progresso da religião. A Umbanda, minha gente, é uma religião muito nova. Ela tem cento e pouquinhos anos desde que ela foi oficializada aqui no planeta Terra, desde que ela foi organizada. Ela tem cento e pouquinhos anos. Então é uma religião muito nova. E uma religião nova como a Umbanda, ela tem ainda muito a caminhar, ela tem muito ainda a se desenvolver. Nós vemos essa questão do desenvolvimento, do progresso, das mudanças acontecendo, e que, volto a dizer, neste caso não é uma mudança, é um resultado do progresso. A gente vê isso em todas as religiões. O catolicismo tem 2000 anos, e o catolicismo de hoje é bem diferente do de 100 anos atrás. Quantas mudanças tiveram em 100 anos? É muito mais diferente do que o catolicismo há 600 anos atrás. A Umbanda tem cento e pouquinhos. E o catolicismo, 2000. Olha como que vem mudando. Há 600 anos, por exemplo, lá na Igreja Católica, as pessoas eram queimadas na fogueira. Imagina se até hoje a igreja pregasse isso. Há 100 anos, as missas eram rezadas em latim e com o padre de costas para o público. Olha quanta coisa mudou. E o interessante é que essa questão do uso da fogueira, das missas serem rezadas em latim e de costas, para nós hoje, essas questões que mudaram, ou seja, que tiveram esse progresso e não são mais como eram, essas questões hoje para nós parecem muito óbvias. Mas você pensa que foi fácil para a igreja introduzir essas mudanças? Não. Não foi fácil, sabe por quê? Porque eram dogmas. E os próprios sacerdotes católicos dessas épocas, da época da Inquisição, da época em que a missa era rezada de costas, há 100 anos atrás, os próprios sacerdotes católicos, eles relutaram para que essas mudanças acontecessem. Sabe por quê? Porque eles aprenderam daquela forma. E eles achavam que tinha que ser assim. Então não foi fácil para a igreja mudar, mas a igreja mudou. Isso significa progresso, desenvolvimento. Foi difícil fazer com que aqueles sacerdotes entendessem que aquilo que eles faziam podia ser diferente e mais, podia ser melhor. Porque eles tinham aprendido daquela forma, aquilo para eles era o certo. Enfim, o que eu quero dizer é que todas as religiões se adaptam, todas as religiões crescem, todas as religiões progridem, e elas se adaptam naturalmente a quê? Aos conceitos sociais, porque a sociedade muda, a nossa mente muda. Então é natural que as religiões mudem, porque elas são frequentadas por pessoas. Se elas não mudarem, elas não atendem mais aos anseios populares. Então as religiões, é natural que elas mudem, mas eu torno a dizer, não é uma questão de mudar do nada, é resultado do progresso, é resultado do seu desenvolvimento. Então é natural que elas mudem, que elas se adaptem aos conceitos sociais, ao nosso novo entendimento. Graças a Deus, a sociedade evolui, a sociedade pensa diferente. E com a Umbanda não é diferente, nem pode ser. A Umbanda é uma religião e ela se adapta também, ela cresce, ela progride. A Umbanda, volto a dizer, ela tem somente 100 anos de oficialmente formada. É muito pouco tempo comparado com outras religiões. E acontece que há 100 anos atrás, quando ela começou a ser oficialmente organizada, não era possível aos nossos amigos espirituais trazerem informações que fossem confundir mais que ajudar. Então a Umbanda começou de uma forma muito simples, com conceitos muito simples, para que depois outros conceitos fossem sendo trazidos pelos nossos amigos espirituais, porque se fossem trazidos naquela época, 100 anos atrás, ia confundir mais ainda a gente. Era preciso naquela época que consolidar as bases da nossa doutrina, para depois os conhecimentos novos virem sendo agregados, virem sendo trazidos, sem comprometer o nosso entendimento. É por isso que muito do que se vê hoje nos terreiros de Umbanda não é exatamente igual ao que existia há 100 anos na Umbanda. E um exemplo disso, quer saber, que está na nossa cara, mas que muita gente não percebe? Um exemplo são os próprios orixás. Você sabia que os orixás que eram cultuados lá no início da Umbanda não são exatamente os mesmos que hoje a gente encontra nos terreiros de Umbanda? Um exemplo eu já falei aqui, Exu. Lá no início não tinha Exu. Hoje a gente trabalha com Exu. Terreiro sem Exu, né, a gente sente até falta. Então a gente trabalha com Exu. Lá no princípio não tinha. Isso é uma grande mudança, resultado do nosso progresso. Se lá no começo tivéssemos começado trabalhando com Exu, talvez isso confundisse as pessoas.
Então era preciso primeiro firmar as bases para depois Exu aparecer. E outros orixás também acontece a mesma coisa. Para vocês terem uma ideia, em 1933, o jornalista e pesquisador umbandista Leal de Souza, que foi um grande pesquisador, foi o primeiro que escreveu sobre Umbanda, ele publicou um livro chamado O Espiritismo, a Magia e as 7 Linhas de Umbanda. E aí nesse livro ele cita todos os orixás que trabalhavam na Umbanda em 1933. E nessa obra não aparece em momento nenhum Nanã e Omulu, ou Obaluayê. Sabe o que isso quer dizer? Que até 1933, Nanã e Omulu não eram da Umbanda, não estavam na Umbanda. Em 1941, alguns anos depois, ocorre o primeiro Congresso Brasileiro de Umbanda, e Nanã e Obaluayê também não são citados como orixás presentes na Umbanda. E hoje, algum de nós consegue imaginar um terreiro de Umbanda sem Nanã, sem Obaluayê? É claro que não. O que aconteceu então? Aconteceu que quando a Umbanda foi iniciada, lá nos seus primeiros anos, e que era preciso firmar as bases do entendimento, as bases da doutrina, era preciso trazer os conhecimentos básicos. E por esse motivo, a espiritualidade deixou de fora, naquela época, orixás cujos arquétipos, cujas compreensões talvez fossem um pouco mais difíceis. Então foram introduzidos na Umbanda conceitos, lá no começo, de arquétipos mais simples, arquétipos muito bem definidos. Arquétipo do guerreiro, Ogum, arquétipo do caçador, Oxóssi, arquétipo da mãe, Oxum e Iemanjá, arquétipo do juiz, Xangô, e assim por diante. São arquétipos bem claros, bem definidos, de muito fácil compreensão. Então, lá no princípio da Umbanda, os orixás que começaram a ser lembrados, começaram a ser cultuados, foram esses de fácil entendimento, como Oxalá, Iemanjá, Oxóssi, Xangô, Ogum, Oxum e Iansã. Outros orixás, que têm arquétipos um pouco mais complexos, ficaram de fora. Por exemplo, Logun-Nedé, Obá, outros orixás que têm origem jeje e que têm um arquétipo um pouco mais complexo, como Nanã, Obaluayê, Oxumaré, Oá, esses ficaram de fora. Por quê? Porque era mais difícil. Vamos começar pela base, vamos começar pelo simplesinho, para depois a gente, como resultado do progresso natural, a gente ir introduzindo novas informações. Então, até 1941, que é quando aconteceu o primeiro congresso de Umbanda, eram somente esses poucos orixás que eram cultuados na Umbanda. E aí eu me pergunto, se até esse ano, 1941, uma pessoa que fosse filha de Nanã procurasse um terreiro de Umbanda, o que será que ela escutaria das pessoas que lá daquele terreiro ou de pessoas de outros terreiros? Provavelmente alguém falaria para ela, olha, minha filha, procura um terreiro de nação, porque seu santo não é de Umbanda. Provavelmente era isso. Essa frase a gente escuta hoje, com relação a outros orixás que ainda não foram devidamente assimilados dentro da Umbanda. Então, uma pessoa de Nanã, hoje a gente não consegue imaginar que uma pessoa que seja de Nanã, que procure um terreiro de Umbanda, ela vai ser excluída da Umbanda e vai falar, olha, minha filha, procura outro terreiro, porque aqui a gente aqui Nanã não é de Umbanda. A gente não imagina isso, mas isso provavelmente acontecia antes de 1941, que Nanã não era de Umbanda. É possível também que quando Nanã começou a ser admitida na Umbanda, algumas pessoas de fora da religião, que não eram umbandistas, é possível que elas tenham falado, Nanã na Umbanda, isso é marmotagem, não existe Nanã na Umbanda. Não é possível isso? Você imagina, até 1941, Nanã não tinha na Umbanda, e de repente ela começou a ser introduzida pelos nossos próprios orixás, pelos nossos próprios guias, começaram a admitir Nanã na Umbanda. É possível que alguém de outra religião tenha falado assim, Nanã não é de Umbanda, não. Ih, isso é marmotagem, esse terreiro não está com nada. E está aí Nanã, hoje linda, sendo cultuada dentro da Umbanda. Depois de Nanã, o mesmo aconteceu com o Baluayê, com o Mulu. Então, se nós considerarmos que Nanã entrou na Umbanda a partir da década de 40, com o Mulu foi um pouquinho depois. Por quê? Porque as pessoas ainda tinham ainda mais medo, mais receio, mais desconhecimento desse orixá. Então, lá no começo da Umbanda, eram aqueles orixás de arquétipos simples, de fácil definição. Depois, a partir da década de 40, entrou Nanã. E
Omulu veio um pouco mais depois, porque era um pouquinho mais complicado, as pessoas tinham receio, algumas pessoas tinham até medo de falar o nome de Omulu, porque achava que trazia morte, atraía a morte. Então, se Nanã entrou a partir da década de 40 na Umbanda, Omulu foi entrar mesmo a partir da década de 60. A gente pode dizer que um dos grandes fatores que contribuiu para desmistificar esta ideia negativa acerca de Omulu e facilitar a entrada dele na Umbanda foi o pai Omolubá. Omolubá foi um grande sacerdote umbandista, ele escreveu 15 livros, mais ou menos, e ele teve um papel fundamental para desmistificar essa questão de Omulu poder ou não ser cultuado na Umbanda. E aí, quando Omolubá é consagrado sacerdote, que foi em 1970, aí o Mulu já está mais do que aceito dentro da Umbanda, e hoje a gente não consegue pensar em algum filho de Omulu vir para a Umbanda e a gente tem que falar assim, olha, vai para outra religião, porque aqui não se cuida de Omulu. A gente não pensa mais nisso. Mas é possível também que antes de Omulu ter sido admitido na Umbanda, também tenha acontecido aquela história de alguém ser julgado como marmoteiro por falar que a Umbanda poderia cuidar de Omulu. Então, minha gente, percebam como que a Umbanda realmente veio mudando, mas é uma mudança decorrente do progresso, quando novos conhecimentos vão sendo assimilados de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Isso aconteceu com Exu, aconteceu com Nanã, aconteceu com Mulu, e outros orixás que antes, no começo da Umbanda, não tinham sido ainda assimilados pela Umbanda, porque a gente iria confundir tudo e não ia conseguir fazer a coisa direito, outros orixás, a partir depois de Omulu, começaram timidamente a serem introduzidos na Umbanda. Na década de 70, eu sou dessa época, e eu me lembro de pegar vários livros naquela época, da década de 70, onde aparece livros de Umbanda, onde aparece já o nome Oxumaré, por exemplo. Mas, na maioria dos livros daquela época, Oxumaré era muito confundido com um tipo de Oxum. Por quê? Pela semelhança do nome, Oxum, Oxumaré, então era muito confundido com o tipo de Oxum. Imagina se Oxumaré tivesse sido citado muito antes, lá no começo da Umbanda, a confusão ia ser maior ainda. Então, a partir da década de 70, a gente começa a perceber timidamente o ingresso de Oxumaré, a assimilação de Oxumaré dentro da Umbanda. E a partir da década de 90, esse processo de assimilação de Oxumaré dentro da Umbanda passou a ganhar força. Com o quê? Principalmente com o surgimento da Umbanda Sagrada lá do Rubens Saraceni em São Paulo. O Rubens Saraceni, ele trouxe uma cultura umbandista onde Oxumaré faz parte. Então aquilo ganhou força, aquilo estimulou a inclusão de Oxumaré dentro dos terreiros de Umbanda. Mas até hoje esse processo, o processo que com Nanã, com Omolu e com Exu começou e se completou, com Oxumaré ainda não se completou. Então até hoje o processo está começado, mas ainda não se completou. Então até hoje a gente vê muitos terreiros de Umbanda que já cultuam Oxumaré, mas muitos outros que ainda não introduziram esse orixá, que ainda não assimilaram esse orixá. Ainda é possível ver muitas pessoas que hoje falam de Oxumaré, como provavelmente lá no passado falavam de Nanã e de Omulu. Não, esse orixá não é de Umbanda. Esse orixá não dá para ser cultuado na Umbanda. Se houver dentro da Umbanda é marmotagem. Isso deviam falar lá de Nanã e de Omulu também. E tá aí hoje Nanã, tá Omulu aí dentro da Umbanda e ninguém mais questiona se pode ou não. Talvez daqui a alguns anos o mesmo aconteça com Oxumaré e ninguém mais questione Oxumaré na Umbanda. Por quê? Porque vai ser uma coisa natural, vai ter completado este processo de assimilação, esse processo de absorção de conhecimento, esse processo de crescimento. É mudança, mas é mudança resultante do crescimento. E é o mesmo que agora está acontecendo com Oxumaré, que a gente está no meio desse processo de introdução, e é o mesmo que vai acontecer também no futuro, com Obá, com Euá, com Logunedé, com Ossan, enfim, com outros orixás que lá no começo da Umbanda não tinha. Então, quando a gente está falando desse tipo de mudança, minha gente, a gente está falando, na verdade, não de uma mudança assim, vamos fazer. Não, não é isso. É um processo natural de crescimento, de amadurecimento, no qual novas informações vêm sendo agregadas
Não é a bel prazer do dirigente, não. Vem sendo agregadas pela espiritualidade, trazendo para a gente informações que agora a gente pode compreender e que lá no passado não compreendia. Eu sempre gosto de voltar ao exemplo de Nanã e de Omulu, porque é um exemplo assim que para nós soa tão gritante, porque a gente não consegue mais imaginar Nanã e Omulu fora da Umbanda, mas serve muito para a gente comparar com o que está acontecendo com outros orixás. Aí tem gente que deve falar assim, hoje vendo o Xumaré já sendo trazido para dentro da Umbanda, é possível que tenha gente que fale assim, mas tem orixá, que só pode ser feito, só pode ser cultuado se for com determinados rituais. Será que o mesmo não pensava em relação a Nanã? Em relação ao Omulu, lá há 80, 90 anos atrás? Além do mais, a Umbanda, minha gente, eu quero muito reforçar isso. A Umbanda é uma religião independente. Ela não depende do que é considerado certo, do que é considerado errado em outras religiões. A Umbanda tem a sua própria visão e os seus próprios rituais, que são diagramados, são trazidos, os conhecimentos são trazidos pela espiritualidade, conforme a gente tem capacidade de absorver. E os rituais e a visão que a Umbanda tem não são os mesmos de outras religiões. A Umbanda é independente. E a Umbanda, como qualquer religião, ela evolui, ela cresce, ela se desenvolve e vai ser sempre assim, quer queiram, quer não. Como qualquer religião, a Umbanda se adapta. E, na verdade, outra coisa, guardem o que eu estou dizendo agora. Não existe orixá que seja dessa ou daquela religião. Orixá é manifestação divina, é força da natureza, está em todos os lugares, é vibração vinda de Deus. Então não é propriedade dessa ou daquela religião. O que existe é a falta de conhecimento sobre essas vibrações e sobre os arquétipos que correspondem a ela, que, como eu disse, lá no princípio da Umbanda, os orixás admitidos foram aqueles de arquétipos mais simples. Hoje começam a ser admitidos orixás com arquétipos mais complexos. Somente isso. A Umbanda é uma religião dinâmica. Ela muda, ela cresce, ela se adapta conforme a nossa necessidade e conforme a possibilidade do nosso entendimento. A Umbanda ela tem em sua base a sua vocação universalista. Ela, preste atenção nisso que eu vou dizer, a Umbanda congrega elementos que originalmente eram de outras religiões, sim. Então ela congrega elementos que antigamente vieram do catolicismo, por exemplo, as imagens dos santos. Ela congrega elementos originais do catolicismo, elementos originais do kardecismo, elementos originais das nações africanas, elementos originais das tradições orientais. Ela congrega, ela absorve esses elementos, mas quando ela absorve, ela atribui novos significados a esses elementos. Então, os elementos que foram importados do catolicismo para dentro da Umbanda, eles não possuem na Umbanda a mesma leitura, a mesma interpretação, o mesmo entendimento que o católico entende lá na igreja. Os elementos que foram trazidos do espiritismo para a Umbanda, eles não são entendidos da mesma forma que nos centros espíritas. Os elementos importados das nações africanas também não são entendidos na Umbanda da mesma forma que lá nas nações africanas. Eles são ressignificados, eles são adaptados às práticas, ao entendimento do povo umbandista, são vistos de uma outra maneira, e um grande exemplo disso é a própria interpretação do que é orixá. Isso é assunto para uma outra palestra, para uma outra conversa, mas o que eu quero dizer é que quando a Umbanda importa, porque ela é isso, ela é uma religião agregadora, ela é uma religião que traz para si o que era conhecimento disseminado pelo mundo em várias culturas diferentes, ela traz para si, ela atribui novos significados. Então, olhar de fora, simplesmente com uma visão de uma outra religião, e querer determinar que esse ou aquele orixá pode ou não pode ser cultuado na Umbanda, desculpem, mas isso é agir, sabe como? É agir de forma semelhante a alguns evangélicos que se sentem proprietários de Deus e que eles juram, de pé junto, que é impossível que Deus esteja presente em outra religião que não faz da forma como eles fazem e o que eles fazem. É exatamente a mesma coisa. Então, a gente tem que entender a Umbanda como algo agregador e como algo que está em desenvolvimento, em franco desenvolvimento e que vai mudar muito mais. Então, quando as pessoas falam assim, a Umbanda mudou, esses anos todos, mudou. Mudou sim, eu concordo. Eu falo,
Graças a Deus que ela mudou e ainda vai mudar muito, muito mais e sempre para melhor. Minha gente, eu espero que com as minhas palavras eu tenha esclarecido você sobre alguma coisa do que você tenha visto em terreiros e que pode saltar aos olhos como algo diferente ou algo que mudou. Entenda, a Umbanda está em franca expansão, em franco desenvolvimento. E como qualquer religião, ela começa, ela se desenvolve e ela cresce. E nesse crescimento, mudanças vêm, não simplesmente a bel prazer de qualquer dirigente, mas sim como resultado natural do desenvolvimento do conhecimento e do progresso de cada um. Um grande beijo, fique com Deus e até a nossa próxima conversa.